Corinthians tem jogador expulso, segura a pressão e arranca empate 5 gols com o Rosário Central. Na Argentina, defesa do Timão faz jogo de alto nível para Di Maria e jogará por vitória simples na Neoquímica Arena para avançar às quartas de final da Conmebol Libertadores. Vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando este empate entre Rosário Central e Corinthians. Continuar falando de Libertadores, Rony? Eu gostaria muito, sabe por quê? Porque o Corinthians está na Libertadores, firme e forte, Cicinho. Posso falar uma coisa? Mais do que forte, eu acho que o Corinthians foi firme. Foi. Ontem segurou um 0-0, mesmo depois de, aos 34 do segundo tempo, o Alan ser expulso pelo segundo amarelo. O Timão traz um 0-0 importante na bagagem para definir a classificação nos seus domínios com a presença de Ronaldo Giovanelli. Sabe que o time do Rosário é um time muito qualificado, tem jogadores, o próprio Di Maria, de classe mundial e a gente sabe que qualquer espaço que a gente desse para eles poderiam arrumar uma jogada e fazer um gol. Então acho que ressaltar a nossa concentração de toda a equipe, se manteve forte, se manteve lutando. Agora o Corinthians precisa fazer o dever de casa. Uma vitória simples em Itaquera na semana que vem garante a vaga nas quartas de final da Libertadores. Mas antes, o Timão tem um outro desafio pelo Campeonato Brasileiro. Recebe no domingo o Cruzeiro numa briga direta por uma vaga no G5. Uma pauta... Tem totais condições de envolver a equipe deles dentro do nosso jogo, buscar os gols, buscar a classificação. Eu acho que a nossa equipe está muito confortável com isso e a gente sabe exatamente o que precisa fazer para que a gente possa buscar a classificação em casa. Esperança depois da eliminação na Copa do Brasil e de uma semana de muita instabilidade fora das quatro linhas. Na coletiva, Fernando Diniz não escondeu a frustração com o desfecho do caso Memphis Depay e reconheceu que a não renovação do holandês pegou o grupo de surpresa. Para nós estava fechado, era uma questão só de resolver detalhes pequenos para ele poder se apresentar e treinar com a gente. Teve a frustração, mas ao mesmo tempo, quando acontece um negócio que foge do nosso controle, a gente teve que se unir mais para poder fazer o jogo que a gente fez. Um empate em Rosário depois de uma semana turbulenta no Parque São Jorge. O Timão de Fernando Diniz tenta mostrar que existe jogo sem Memphis Depay. E agora a Rona tem que fazer valer esse 0-0 na Argentina, jogando aqui diante da torcida e conquistando essa classificação. Para você, qual foi o ponto principal para o Corinthians, mesmo sofrendo, não sofrer gols e segurar a pressão na casa adversária? Um caldeirão também. Foi o caldeirão e foi a cara do Diniz ontem, porque o time tocou muita bola e ontem a gente estava comentando o jogo pela rádio, a gente falava assim, porque o Corinthians está com a linha muito encostada no goleiro, então acho que o ideal seria tirar um pouco mais essa linha encostada no Hugo, porque a posse de bola era muito perigosa ali, porque tinha o Di Maria, esse Campas também que corre muito, e o Copete só trombando com os zagueiros e tirando essa dificuldade. Então, o que mostrou muito foi a cara do Diniz, porque é um time que toca bem a bola. O Corinthians teve a posse de bola, virava essa bola, o Bidonzinho colado na defesa também, o próprio Ranieri, que não foi bem, mas também ali soltando a caixa de ferramenta em cima dos caras, porque ontem foi um jogo brigado praticamente. E quem brigou muito foi o Corinthians. Teve o Alan expulso mais uma vez, num vacilo, que a bola estava para ele dominar. Você está comemorando o empate? Não, não estou comemorando nada ainda. Eu vou comemorar com a torcida do Corinthians aqui na volta. Porque quem vai fazer o gol vai ser a torcida do Corinthians. Estádio lotado, vai empurrar esse time do Rosário. Porque se você olhar... A última vez contra o Inter. Se eu sou você agora... Perdeu? Foi eliminado. Perdeu? Mas foi eliminado. É só ganhar, irmão. É só ganhar. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem conhecer o Di Maria... Você também, Renata. E vocês aqui, se quiserem conhecer o Di Maria, é só ir no aeroporto agora, que tá chegando o time do Corinthians lá, e tirar do bolso do Bidu o Di Maria. Eu quero ver. Aliás, a melhor chance foi do Bidu, uma cabeçada meio despretensiosa, mas que quase resultou em abrir o placar, Edu Dracena. Sim, Renata. Eu falo assim, tirando a brincadeira, eu acho que a postura do Corinthians ontem foi uma postura de time cascudo, realmente. De Libertadores. De Libertadores. E é isso que tem que ser, um jogo brigado, realmente. Eles esfriaram o jogo. Quando o Rosário tentou dar uma pressão, o Corinthians começou a tocar a bola, deu uma esfriada, foi lá, dava uma cutucada na equipe do Rosário. Então isso mostra realmente uma evolução, principalmente na parte emocional. É claro que no finalzinho aí o Alan foi expulso, acabou prejudicando um pouco a equipe do Corinthians, mas mesmo assim você vê um time bem postado, um time concentrado, vindo de uma eliminação, né, e uma pressão muito grande que foi
contra o Internacional, contra o seu time, foi lá e deu a resposta no campeonato seguinte. E num campeonato que é a Libertadores, onde que todo corintiano sonha novamente em conquistar. Então, acho que foi um resultado muito importante, sim. Está em aberto, eu não vou falar que já o Corinthians, porque está jogando em casa, a defesa do Hugo aí em cima, o Di Maria bateu o Rosário Hugo. pode vir aqui e surpreender a equipe do Corinthians. Agora, Cicinho, o primeiro tempo, como foi muito pegado, muito disputado, vários cartões amarelos foram dados pela arbitragem e isso acabou prejudicando, porque o Alan, quando foi expulso, tomou um segundo amarelo, justamente em virtude de uma partida que foi muito truncada. O Rosário até queria tomar frente, tomar as rédeas do jogo, mas não conseguia tantos espaços. E o Corinthians agora depende só dele para se classificar. Talvez esse tenha sido o grande sucesso do Corinthians nesse jogo, porque o Corinthians hoje, sem Memphis, sem Yuri, sente essa grande... Sem André. Exatamente, sente essa falta de criatividade. Então, você jogando fora de casa, na Libertadores, podendo decidir o segundo jogo na sua casa, você não tem tanta necessidade de se expor e nem de criar. Você pode fazer um jogo defensivamente correto, como o Corinthians fez, e trazer o resultado para o Brasil. Então, assim, foi um jogo muito difícil para o Corinthians, mas não tinha aquela necessidade do Corinthians impor o seu ritmo de jogo. Agora, aqui no Brasil, ele já vai ter que sair para o jogo, aí já vai precisar de criação. Talvez dê mais espaço para o adversário e o adversário pode aproveitar melhor. Mas, assim, foi um grande jogo do Corinthians, porque jogar fora de casa contra o Rosário, que para mim é um dos times que está aí como favorito a conquistar a competição, foi um grande resultado para o Corinthians. A nota de repúdio do jogo foi que alguns torcedores do Rosário Central, na maior cara dura, sem cerimônia nenhuma, cometeram racismo contra Hugo Souza em várias oportunidades, desde o aquecimento da partida até no momento em que o goleiro se pronunciou e comunicou à arbitragem. E pouca coisa sempre é feita, mas é um crime e outra vez cometido pela Conmebol com seus jogos, com os seus atletas. E a gente vai mostrar então que o Hugo Souza falou sobre isso. Uma vergonha. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Eu acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. E os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. E a gente tem que tentar se manter focado no jogo para que isso não afete. Não sei o que passa na cabeça deles. Não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente, são melhores do que a gente. Todo mundo aqui é ser humano, tá todo mundo lutando pelo que quer, pelo que sonha. E eles estão fazendo a festa pelo time deles. Quando eles forem lá no Brasil, a nossa torcida com certeza vai fazer uma festa até melhor. Mas não vai acontecer isso. Então eu espero que alguém, a Conmebol, possa se movimentar para que isso um dia acabe de verdade. Tomara, Hugo, que acabe muito rápido, mas é que como eles afetam, como eles machucam, como eles incomodam fazendo esse tipo de coisa, ninguém para, a punição é branda, né, Ronaldão? Não tem, assim, uma preocupação tão severa, não é colocado como prioridade pela Conmebol, aí vira multa, uma advertência, e vida que segue, e um crime é continuamente sendo praticado em vários estados da América do Sul. E como foi assim no jogo, foi rapidinho, o juiz fez o sinal, acabou, conversaram, acabou, continuou o jogo, ninguém fez nada, a Conmebol não se manifesta, e mais uma vez vai estar com faixa, vai estar com camisa, isso aí não interessa. Isso aí não interessa pra ninguém, tem que ter punição, tem que acabar com isso daí. Não adianta vir com camisa, olha, somos não sei o quê. Somos nada, a Conmebol é conivente com isso aí. Vocês estão errados há anos e vocês não fazem nada. E não é de hoje que acontece isso aí na Argentina, quando você vai jogar lá. Na minha época já tinha isso aí também lá. E o pior, você sai cheio de coisa, joga um monte de coisa de você lá no gol. Então é impressionante como não mudou nada. Todos esses anos não mudou nada. E vocês têm que tomar vergonha na cara. Isso aí é crime. É crime. Edu Dracena, é muito feio. Eu senti ontem constrangimento dos jogadores do Rosário Central, porque eles perceberam nitidamente o que estava acontecendo e até o Hugo relatou que eles pediram desculpas por alguns torcedores que se manifestaram dessa maneira. Até os jogadores do Rosário viram que aquilo ali era ridículo e inaceitável. Até o Di Maria foi lá, que é um grande ídolo deles, foi lá, pô, calma, não faz isso, que é... Renata, enquanto, igual o Ronaldão falou, enquanto não houver uma punição, né, muito justa, né, ou ser preso, ou perder mando de jogo, ou perder pontos, ou fazer alguma coisa. Agora, banir
o time, eu acho que é muito difícil porque você não vai pagar por isso. Agora, você tem que ir lá, não é ficar dando dinheiro, não, pegar punição ou Conmebol. Você não precisa de dinheiro, você precisa de atitude para quem faz esse tipo de situação. Porque já passou, é crime, não tem como que mais fazer. Já aconteceu várias vezes em outros campos aqui e vai continuar acontecendo e vocês não vão tomar atitude? Lamentável. Olha só, temos aqui os resultados agora da Libertadores, a semana dos empates, conhecida semana Renata Fã. como... Não é que eu gosto, é que eu considero o empate no futebol, não é? Olha só, o placar mais comum foi de 1-1, mas começamos com o Fluminense e Rivadavia 0-0 no Maracanã. A gente viu que o Estudiantes com a Católica ficou no 1-1. A mesma coisa, Palmeiras e Cerro Porteño. O Platense também com o Coquimbo Unido ficou no 1-1. O clássico brasileiro da Libertadores, 1-1 Cruzeiro e Flamengo, Mirassol e LDU 1-1 e o Rosário Central com o Corinthians empatou em 0-0. Igualdade para todos os lados, hein, Cicinho? Tá parecendo Sul-Americana. Né? Aí é recheado de empate, né? Mas assim, tivemos também grandes jogos, né? O importante é isso, não foi aqueles jogos ruins para você assistir. Então, valeu a pena e... Vai ter o Tolima hoje também, né? O bom de todos esses empates aí é na outra semana. É na outra semana, porque é da mesma chave aí, né? É que as duas equipes vão ter que sair para cima agora, né? Por conta dos terremotos que aconteceram lá na Colômbia, esse jogo foi adiado. Os jogos de Libertadores e Sul-Americana envolvendo colombianos foram adiados. Bom, o Corinthians sofreu, mas resistiu ao Rosário Central no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Na noite desta quinta-feira, jogando no Gigante de Arroito, o Timão chegou a acertar uma bola na trave no primeiro tempo com Matheus Bidu. Viu o volante Alan ser expulso aos 34 minutos da etapa final. E mesmo muito pressionado no fim, segurou o empate em 0-0 diante de Di Maria e companhia. Agora, a equipe do técnico Fernando Diniz jogará por qualquer vitória na Neoquímica Arena para avançar de fase no principal torneio de clubes da América do Sul. O reencontro com o Rosário Central será disputado na próxima quinta-feira, a partir das 21h30. Em caso de empate, independentemente do número de gols, a decisão do classificado será nas penalidades. Rosário Central e Corinthians protagonizaram um jogo muito disputado nos 45 minutos iniciais. A melhor chance foi da equipe do técnico Fernando Diniz. Aos 42 minutos, em cobrança de falta com Mateuzinho na direção de Matheus Bidu. O lateral esquerdo cabeceou, desajeitado e acertou o travessão. O time da casa buscou sempre Di Maria, que começou aberto pelo lado direito e, ao longo da partida, caiu para o lado direito. Em jogada de linha de fundo, o Rosário acertou um cruzamento rasteiro e o zagueiro Gabriel Paulista cortou. O VAR viu o toque de mão do corintiano, chamou o árbitro para analisar a jogada. Porém, a decisão de campo foi mantida, já que a bola, antes de bater na mão do defensor, encostou em sua coxa. O primeiro tempo também ficou marcado por disputas duras e 2 confusões generalizadas com 5 cartões amarelos. 3 para o Corinthians, Mateuzinho, Breno Bidon e Alan. E os 2 para o Rosário Central, Pizarro e Copete. Na volta do intervalo, impulsionado pela sua torcida e pela necessidade da vitória, o Rosário tomou conta da partida e, pouco a pouco, foi empurrando o Corinthians para a defesa. A jogada dos argentinos se concentraram em Campas, pelo lado esquerdo, e em Di Maria pela direita. Os dois deram muito trabalho aos laterais do Timão e criaram boas chances. Aos 34 minutos, instantes depois de criar uma rara chance de ataque ao Corinthians pela linha de fundo, o volante Alan cometeu falta no meio de campo, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com 1 a menos. Daí em diante, o Timão apenas se defendeu e viu Di Maria empilhar bolas em sua área. O colombiano Campas e o próprio Di Maria tiveram boas chances em finalizações de dentro da área, mas pararam nas mãos do goleiro Hugo Souza. De resto, a dupla de zaga formada por Gabriel Paulista e Gustavo Henrique dominou o miolo e acabou com qualquer possibilidade de o time da casa sair vencedor.
Antes de decidir a vaga entre os 8 melhores times da Conmebol Libertadores com Rosário Central, o Corinthians tem compromisso marcado com o Cruzeiro, domingo às 19h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão está em ascensão na Série A. Ocupa a 7ª colocação e tenta se aproximar do grupo dos 4 primeiros colocados.